Pronto para assistir a aula de matemática e história? É o que tem para hoje. Se você quer estar na lista dos aprovados, seja bem-vindo ao Nota 10, o programa que, além de te dar aulas completas com os melhores professores, te passa também dicas de como se sair bem nas provas do Enem, que será aplicada nos dias 13 e 20 de novembro. Estaremos com você até lá. Tá chegando o grande dia, vamos estudar! E aí, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de matemática, professor Bruno Barbalho. Vamos trabalhar hoje conteúdo importantíssimo para o Enem, conteúdo de estatística. A gente vem numa sequência aí de conteúdos bons, né? Que foi análise combinatória, trabalhamos aí probabilidade. E hoje vamos trabalhar um conteúdo que você não pode sair sem saber aqui dessa aula, certo? Conteúdo de estatística, vamos aqui então direto para a aula, tranquilo? Conteúdo aqui de estatística, você vai ter a noção que noção da pesquisa estatística, certo? Imagine que você está fazendo aí um levantamento de dados e quando você vai a uma pesquisa, você tem uma grande quantidade de dados. E quando você tem uma grande quantidade de dados, às vezes você quer, no caso, representar esse agrupamento por um valor, certo? Esse valor aí, normalmente, que a gente utiliza é o quê? É a média dos dados, certo? Você vai ter um agrupamento de vários dados, vai fazer sua pesquisa e vai obter, no caso, uma média, certo? Mas aqui, ó, apesar da média ela ser, no caso, a mais usual, ela nem sempre é a medida que caracteriza o conjunto de dados, a melhor que caracteriza o conjunto de dados, né? A gente vai ter aí, no caso, algumas outras medidas, que vão ser as medidas de tendência central, que nesse caso a média também faz parte, né? Você vai ter aí a média, a moda e a mediana, certo? Que são as medidas de tendência central. E você vai ter, além dessas, as medidas de dispersão, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, certo? Então, ó, pesquisa estatística, você vai ter vários dados acumulados e vai precisar representar esses dados através do quê? Através das medidas de tendência central, tranquilo? Vamos aqui então trabalhar diretamente a média aritmética. Todo mundo aí tem uma noção do que seria a média aritmética, né? A gente estuda aí, faz no caso primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto, né? E no final você precisa fazer o quê? Fazer uma média para passar de ano. Então aí você está utilizando o quê? Já o conceito de média aritmética, certo? O que vai ser a média então? A média ela vai ser aqui justamente essa fraçãozinha aqui, ó. Vai ser a soma dos dados sobre a quantidade. Como assim a quantidade? Essa quantidade aqui, você vai ter o quê? O número de observações, certo? Então essa quantidade vai ser o entendimento do número de observações que você fez de determinado problema, certo? Vamos aqui direto no exemplo. O exemplo aqui fala o seguinte, ó. Na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015, foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela abaixo. Então aqui você vai ter a partida, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, e aí o número de gols por partida, certo? Aí ele pergunta, calcule a média de gols. Vamos aqui, ó. Primeiro que você tem que saber é o quê? Quem é o dado da pesquisa. Nesse caso, os dados da pesquisa são o quê? São o número de gols, certo? Então, ó, se aqui você consegue identificar que o número de gols são os dados da pesquisa, lógico que o outro dado que vai ser dado na questão vai ser o quê? Vai ser a quantidade de observações, certo? Então, vamos aqui, ó. A média, normalmente, ela vai ser interpretada por um xizinho com traço em cima, certo? Então, aqui você vai ter 2 gols na primeira partida, 6 na segunda, 1 na terceira, 3, mais 2, mais 3, mais 1, mais 0, 1 e 2. Você vai dividir aqui todo mundo por quanto? Todo mundo pelo número de observações, que foi o quê? O número de partidas que você visualizou, né? Realizando aqui essa soma, você vai ter aí, no caso, um total de 21 gols dividido por 10, ou seja, você vai ter aí 2,1. Então aqui, ó, vem comigo. Questão fácil, né? Você pode pensar assim, não, vai ser assim mesmo no Enem? Realmente o conteúdo de estatística, quando ele costuma aparecer no Enem, normalmente ele costuma aparecer em questões fáceis, certo? É claro que às vezes no Enem você não tem que fazer apenas uma média, né? Ele faz aí 3 médias em uma questão, 5 médias. Mesmo assim, não deixa de ser uma questão fácil. Então a primeira coisa é, você vai ver quais são os dados da pesquisa, ou seja, aqui nesse caso, média de gols. Então, gols eram os dados da pesquisa, você realizava a soma dos dados no numerador e no denominador seria o quê? Seria o número de observações que você fez.
que seria o outro dado que está na tabela, que é um total de 10 partidas, certo? Interpretando aí, no caso, que a média de gols por partida vai ser o quê? 2,1. Tranquilo? Vamos aqui para mais alguns exemplos, trabalhando nessa mesma lógica. Vamos aqui, ó. Considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, vamos efetuar o quê? Vamos efetuar aqui a média das idades, certo? Aqui você vai ter, então, ó, primeira pessoa tem 22 anos, depois 20 anos, 21, mais 24, mais 20. Isso tudo dividido pelo quê? Pelo número de pessoas, né? Nesse caso aqui você vai ter um total de 5 pessoas. Realizando aqui a soma, você vai ter um total de 107 dividido por 5. Então aí eu vou me deparar com algumas fraçãozinhas, algumas divisões que eu vou ter que saber realizar, né? Aqui você vai ter então, ó, 107 dividido por 5. Vamos lá. 2, 10, desce aqui o 7, 1, 5, sobra 2. Aqui, ó, 2 não divide, não é divisível por 5, então eu coloco 0, e agora dá 4. Então aqui, ó, fechou. Então você vai ter a média das idades dando o quê? Total de 21,4 anos, certo? Então, ó, mais uma vez, média das idades era o dado da pesquisa, certo? E depois você vai fazer o quê? Número de pessoas observadas aqui, nesse contexto, certo? Então, somou as idades, colocou aqui sobre o número de observações, que foram as pessoas observadas, realizou a divisão. Essa aí, no caso, já é a média. É fácil assim mesmo, viu? Pode ficar feliz que aqui é uma questão fácil que, no caso, você vai acertar no Enem, né? Vamos lá aqui, ó. Questão 3. No caso de um aluno que realizou diversos trabalhos durante o bimestre e obteve as notas 7,5, 8,5, 10 e 7. Observamos que... Vamos aqui, ó. Aqui vamos trabalhar a lógica dos cálculos que você costuma fazer aí quando tá aí fazendo seu ensino médio, né? Aqui você vai ter a média das notas obtidas, dando o quê? 7,5, depois 8,5, aqui 10 mais 7, dividido aí no caso por 4, né? Então aqui você vai ter 7,5 mais 8,5, você vai ter 16, 16 mais 10, 26, 26 aí no caso mais 7, você vai ter aí no caso 33. Então, ó, 33 dividido por quanto? Por 4. Vem aqui, ó, divisão ao lado, 33 dividido por 4, você vai ter, dá por quanto aqui? Você vai ter aqui 8, 8, 16, 16, 16, 32, né? Então dá por 8 que vai dar aqui diretamente o 32. E aqui sobra 1, coloca 0, vírgula, dá por 2 que dá 8, sobra 2, coloca 0, aqui vai dar por 5, dando 20. Então bateu aí, ó, ele só tirou então uma média de 8,25, certo? Noção de média é bem tranquilo, né? Como eu já falei, vamos chegar nas questões do Enem e perceber que normalmente a gente vai ter que fazer mais de uma média numa mesma questão, certo? O Enem não vai dar tão de bandeja assim a questão, não, certo? Mas vamos aqui, ó. Antes de trabalhar as questões do Enem, vamos chegar aqui na média aritmética ponderada, certo? Vai ser uma noção de média, sim, só que você vai ter uma noção diferente, ó. Vai ser o quê? É calculada pelo número de vezes que um valor se repete, ou seja, que vai ser interpretado pelo peso. Na média aritmética ponderada, você vai ter uma noção de que os seus dados eles estão se repetindo, certo? Então, como eles estão se repetindo, você vai ter que multiplicar aquele dado pelas vezes que ele se repete, que tem a noção aí, então, de peso, certo? Aqui você vai ter, então, a formulazinha, ó. Os pesos que vão multiplicar os seus respectivos dados. Isso vai ser dividido por quem? Pela soma dos pesos, certo? Vamos fazer aqui num exemplo que você vai perceber que é ainda mais fácil do que você imagina, certo? Vamos aqui, ó. Na Escola Aprender, foi feita uma pesquisa sobre a idade dos alunos do segundo ano, que apresentou os seguintes resultados. Aqui você vai ter o número de alunos, 18, ou seja, 18 alunos têm o quê? 15 anos. Depois, 20 alunos têm um total aí de 16 anos, 2 alunos têm 17 anos. Aí ele pergunta, calcule o quê? A média das idades. Ó, aqui eu tenho que saber o quê? Saber interpretar qual é o dado da pesquisa, certo? Nesse caso aqui, ó, o dado da pesquisa, ele vai ser o quê? A idade. Ou seja,
A outra informação que vai estar aqui no problema vai ser justamente o peso, tranquilo? Então aqui você vai ter, vamos lá, vamos colocar aqui diretamente na fórmula, certo? Interpretou aqui que a idade era, no caso, dada da pesquisa, aqui você vai ter a outra informação sendo os pesos que você vai colocar a soma no denominador. Então aqui você vai ter 18 alunos que têm 15 anos, mais 20 alunos que têm 16 anos, mais 2 alunos que têm 17 anos. Dividido por quanto? Vamos lá. Possível esse seria você dividir por 3, não é? Só que aqui você não observou apenas 3 alunos. Você observou 18 que tinham 15, 20 que tinham 16, 2 que tinham 17. Ou seja, aqui você vai ter o número de observações, a noção da média aritmética que a gente já fez, né? Então 18 mais 20 mais 2, certo? Aqui, 18 vezes 15, você vai ter aí 270. 20 vezes 16, você vai ter aí 320 mais 2 vezes 17, 34. Isso dividido por 40, né? Aqui você realizando a soma, você vai ter aqui 590 mais 34, 624 dividido por 40. Aí vem aqui, ó, vamos realizar essa divisão em cima. 624 dividido por 40. Vamos lá, dá por 1, 40, sobra aqui 22. Aqui você vai dar por 5, que vai dar aí justamente... Opa, peraí. Nesse caso aqui... Lá, esqueci aqui do 4, né? Desce o 4, que vai dar aí, no caso, por 5, 200, certo? Sobra aí 24. Agora, não é divisível, coloco o 0, vírgula, agora dá justamente por 6, né? Vai dar aí 240. Ou seja, a média das idades vai ter aí de 15,6 anos, certo? Perceba que aqui na questão, ele não fala que ele pede o quê? A média aritmética ponderada, né? Então no Enem também pode ter isso. Você pode realizar um cálculo e nesse cálculo você não tem o nome média ponderada, mas automaticamente você perceber que é uma questão de média ponderada. Por quê? Porque aquele seu dado, naquela interpretação sua, ele se repete mais de uma vez. Então na questão do Enem, não necessariamente se for média ponderada ele vai dizer, ó, eu quero a média aritmética ponderada. Você que vai ter que interpretar isso. Só que também eu posso ser dizendo que é a média aritmética ponderada, que é justamente aqui no próximo exemplo, né? Vamos vir para cá, ó. Vou apagar aqui essa divisão. Vamos trabalhar aqui, então, a média aritmética ponderada, agora com a palavra peso mesmo, né? Porque aqui a noção era de frequência na questão passada. Aqui já vai ser uma noção de peso mesmo. Vejamos agora no caso de um aluno que realiza vários trabalhos com pesos diferentes, isto é, com graus de importância diferentes, certo? Então, ó, no primeiro bimestre, vou colocar logo a média aqui, ó. No primeiro bimestre ele obteve 6,5 na prova, que tem peso 2. Então, ó, 2 vezes 6,5. Mais, ele tirou 7 na pesquisa com peso 3, então aqui você vai ter 3 vezes 7. Mais, tirou 6 no debate com peso 1, 1 vezes 6. 7 no trabalho de equipe com peso 2, então 2 vezes 7. Isso aí você vai dividir por quanto, pessoal? Vamos lá. Soma dos pesos, né? Você vai ter aqui 2, mais 3, mais 1, mais 2, certo? Aí vem comigo aqui, ó. Você vai ter, então, 2 vezes 6,5, 13. 13 mais 21, você vai ter aqui 34. 34 mais 6, 40. 40 mais 14, 54. Nesse caso, você vai ter aí 54 dividido por 8, né? Então, aqui, ó, realizar a divisão, então. Aqui você vai ter 54 dividido por 8, que dá aqui por 6, né? Por 7 vai passar. Você vai ter aqui 48, sobra 6, coloca aqui 0, dá agora por 7, né? Que dá 56, 4, 0, e agora justamente dá por 5, né? Vai dar aqui 40, exatamente, então você vai ter esse aluno tirando aí 6,75, né? Então aqui, ó, perceba que nessa questão agora veio a palavra aí marcante, que era o quê? Média aritmética ponderada, certo? Então, claramente, você no Enem já vai ficar alerta em relação a isso. Mas também temos que ficar alerta se não vier, certo? Temos que ver se tem a presença ou não aí de uma questão de frequência, do número em relação aos dados, certo? Percebendo isso, você vai ver se está numa questão de trabalho a média aritmética ponderada ou não, tranquilo? Vamos ver aqui, então, algumas questõezinhas do Enem desse conteúdo.
Vamos lá, ó. Enem 2017. Vamos fazer aqui a leitura aqui na tela. 3 alunos XYZ estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovado qual aluno. Então aqui, ó, apenas o aluno Y ficará reprovado, Z, X e Y. Questãozinha que você tem que fazer o quê? A média aritmética, né? Perceba que aqui ele quer o quê? A média da nota. Ou seja, a nota vai ser o dado da pesquisa. Pegando aqui a média do primeiro, que é o X, você vai ter o quê aqui, ó? Você vai ter 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6, dividido pelo quê? Pelo número de observações, que nesse caso vai ser o quê? 5 provas, né? Você está observando. Aqui você vai ter um total de 31 dividido por 5. Ó, esse cara aqui vai ficar reprovado? Não, né? Perceba que o cara, nessa divisão aqui, você vai ter um número que ele é, no caso, maior do que 6. Ou seja, não precisa ser realizada a divisão por completo, né? Chegou aqui, já interpretou que o cara aqui não era reprovado, que tem uma nota maior que 6, já é suficiente para o Enem e você vai, no caso, ganhar tempo já pulando para o próximo aluno, né? Que é o aluno Y. O aluno Y você vai ter o seguinte: 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5, dividido aí, no caso, por 5, né? Nesse caso aqui você vai ter, dando 18, 3, 4 e 5, você vai ter aqui 30 dividido por 5. Ou seja, esse caso aqui é igual a 6, né? Perceba que nesse caso, ó, maior ou igual a 6, a pessoa está aprovada, certo? Vamos trabalhar aqui, ó, terceiro caso. Ó, se você observar aqui as alternativas, você já conseguiria eliminar todas, né? Menos a certa nesse caso, porque, olha, apenas o aluno Y reprovado. A gente já viu que ele não está reprovado. Aqui você tem o X e Y. Os dois passaram. Apenas os alunos X e Z, ou sabe que o X ele passou, né? E aqui os alunos X, Y, Z, opa, nesse caso aqui, ó, você está falando o quê? Que esse está reprovado, esse está reprovado e o Z também. Então, é errado também. Então só sobra apenas o quê? Justamente a alternativa B, não é? Que é o aluno Z, ele está reprovado. Então se você realizasse aqui, no caso, a soma, você ia ter aqui, no caso, 29 sobre 5, certo? Que justamente seria um número que era menor do que 6. Então, apenas reprovado seria quem? Seria o Z, certo? Então, pessoal, vamos aqui. Essa questão aqui para o Enem, ela seria o quê? Uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil? Seria uma questão fácil, né? Porque, assim, o Enem, ele não vai dizer que a questão é difícil em relação à quantidade de cálculos. Perceba que aqui você faz até uns cálculos, umas divisões. Mesmo assim, a complexidade da questão ela é muito baixa. Então, a dificuldade da questão não está em relação à quantidade de cálculos, né? E sim em relação à complexidade do problema, certo? Por exemplo, você pode ter uma questão que trabalha análise combinatória, cálculo minúsculo, e a questão ser uma questão difícil. Por quê? Porque a complexidade no problema, da interpretação, é que diz isso. Então, naturalmente, nas questões de estatística, você vai ter, sim, alguns cálculos para estar realizando, só que você vai ter o quê? Problemas fáceis, certo? A maioria problemas fáceis, no máximo, você vai ter um problema médio. Tranquilo? Vamos trabalhar aqui, então, mais uma questão que trabalha a média aritmética. Vamos lá, ó. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência, e as respectivas notas que cada empresa recebeu, estão organizados no quadro. Vamos aqui, ó. Tem o peso, aqui nessa coluna, e tem aqui, no caso, as empresas com suas respectivas notas, né? Vamos continuar aqui, ó. A agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada, ó. Falou peso lá desde o início, já sabia que estava numa questão de trabalhar média aritmética ponderada, né? Que ele deixa bem óbvio, bem claro isso. Das notas obtidas dos procedimentos analisados, após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contratarão a empresa
Ó, vamos trabalhar aqui, ó. Já sei que é a média aritmética ponderada. Vem aqui pra tela. Você vai ter o seguinte. O peso, ó, 3 vezes. Pô, vai ser 3 vezes o quê? 3 vezes a rapidez que a pessoa tem no atendimento. Mais 5 vezes, que é o quê? É em relação à clareza que a pessoa faz nas informações passadas ao cliente. E depois você vai ter aí, no caso, 2 vezes a cortesia. Então, tudo isso vai ser dividido por quanto? Lembra que é a soma dos pesos, né? Ou seja, 10, certo? Agora tem que fazer o quê? Tem que interpretar isso para cada elemento, né? Então, ó, X. O X você vai ter o seguinte, ó. Primeiro, 3 vezes 5, que é a nota que ele tirou na rapidez, 15, mais do 5 vezes 1, mais 2 vezes 2. Ó, tô fazendo isso aqui, ó. Lembra que os dados da empresa X está na coluna. Então aqui você vai ter 4, né? Então aqui você vai ter então um total de 24. Perceba que nessa questão é preciso você realizar a divisão para saber qual é a maior média? Não, né? Por quê? Porque todo mundo vai ser dividido por 10. Então automaticamente o maior número que der aqui na soma vai ser, no caso, a maior média que vai dar lá no problema final, né? A média. Então aqui, ó, vamos lá. Y. Você vai ter, vou fazer mais rápido, né? 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Mais 2 vezes 2, que vai dar 4. Ou seja, aqui você vai ter 27. Vamos lá. Z. Você vai ter 3 vezes 4, 12. Mais 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 4. Então aqui você vai ter 31. Empresa W, você vai ter 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15 e 2 vezes 3, 6. E nesse caso aqui vai dar 30, né? E por último aqui, na empresa T, você vai ter 3 vezes 4, 12, 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 4, 8. Ou seja, novamente aqui também 30. Então assim, ó. Qual vai ser, então, a maior média? Vai ser o quê? Vai ser da empresa Z, não é? Alternativa letra C. Então, perceba que nesse caso aqui, pessoal, você não precisou o quê? Você não precisou dividir. Então, é a dica, certo? Ali não é por causa que era 10, não. Poderia ser 8, poderia ser 5. Todo mundo vai ser dividido pelo mesmo número. Ou seja, o maior numerador justamente vai dar a maior média. Tranquilo? Então, é uma dica que você não precisa, então, realizar um cálculo desnecessário, que era... No caso está o quê? No caso está somando todo mundo e dividindo todo mundo no final. Agora, outra coisa também que a gente tem que sempre reforçar é o quê? É a noção da média aritmética ponderada, né? Aqui ficou claro porque a questão disso, né? Ó, maior média ponderada. Automaticamente você tem que lembrar o quê? Vai multiplicar os pesos, os dados pelos respectivos pesos de cada empresa e dividir pela soma dos pesos. Tranquilo? Então não sai daí que a gente vai dar um intervalozinho aqui breve e vamos voltar aí trabalhando os outros tópicos de estatística. Pessoal, voltando aí, trabalhando ainda o conteúdo de média aritmética, tanto ela normal como ela ponderada, certo? Vamos fazer então mais uma questão para passar para as outras medidas de tendência central, tranquilo? Então vem aqui, ó, Enem 2018. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro abaixo. Então você vai ter aqui, ó, número de acidentes sofridos e aqui o número de trabalhadores. Então a lógica é 50 trabalhadores não tiveram nenhum acidente, 17 trabalhadores tiveram um acidente e por aí vai, né? Vamos fazer a leitura aqui, ó. A média do número de acidentes, ó, vamos aqui, ó. A média de quê? Do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é o quê? Qual é o dado da pesquisa, né? Ó. O dado da pesquisa é que ele fala logo após a média. Ele pede o quê? Ele pede a média do número de acidentes.
Então, logo, a outra informação que é dada na tabela é o quê? É o peso, certo? A lógica aqui é a frequência. Então, ó, média aritmética ponderada, em que o Enem, ele não falou que era uma média aritmética ponderada, né? Lembra que na questão passada ele falava claramente, ó, maior média ponderada, era na questão passada. Então, era algo bem óbvio, mas também pode cair nessa outra forma e a gente tem que saber o quê? Interpretar isso aí tranquilo, certo? Vamos lá aqui, ó. Então, você vai ter 50 pessoas sofreram 0 acidentes, mais 17 pessoas sofreram 1 acidente, depois 15 pessoas sofreram 2 acidentes, 10 pessoas 3 acidentes, 6 pessoas 4 acidentes e 2 pessoas sofreram 5 acidentes, certo? Você vai dividir isso aí por quem? Pela soma dos pesos. Só que se você percebeu lá no início, ele já fala o número de funcionários da pesquisa, né? Que é um total de 100. Ou seja, automaticamente, aqui você vai colocar 100, certo? Então, ó, vamos lá. 50 vezes 0, você vai ter 0. 17. Mais 15 vezes 2, 30. 10 vezes 3, 30. 6 vezes 4, 24. Mais 10, dividido por 100, certo? Numerador, você vai ter aí dando, então, 111, que é dividido por 100. E aí ficou fácil, né? A média que você vai ter aqui vai ser de 1,11. Alternativa aí, letra D, certo, pessoal? Então, recapitulando aqui, ó. A questão trabalhava a noção de média aritmética, só que nesse caso, a ponderada, né? É um caso particular, é um caso à parte. Só que nesse caso, não tem dizendo, né? Ó, média aritmética ponderada. Você vai ter que ler o problema, viu o dado e viu uma outra informação que fala como se fosse uma repetição desses dados, número de vezes que ele acontece, automaticamente você está na média aritmética ponderada. Lembrando que você vai multiplicar os dados pelos respectivos pesos e dividir pela soma de quê? A soma dos pesos. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos trabalhar aqui então os outros tópicos de estatística, certo? E sobrar um tempo no final, a gente faz mais questões envolvendo aqui, no caso, a noção de média e média ponderada. Tranquilo? Vamos lá, ó. Vou pular aqui essa questãozinha. Vamos trabalhar aqui a noção de moda, certo? Pessoal, o que é que vai ser a moda naquela pesquisa que você fez, certo? Qual vai ser a noção de moda? A moda ela vai ser aqui o dado que mais se repete, certo? O pessoal gosta de atrelar isso aqui à questão de moda, realmente em relação ao vestuário, né? Então, aquilo que está na moda, aquilo que aparece mais, certo? Então, aqui, ó, quando você olhar o agrupamento, por exemplo, aqui desse exemplo, ele fala o seguinte: identificar a moda no conjunto de valores, ou seja, é aquele número que nesse caso vai aparecer mais. Aqui você vai ter 0, 0, 1, 3 vezes, 2, 2, 3 e 4. Ou seja, nesse agrupamento aqui, nesse conjunto de valores, a moda vai ser o número 1, certo? E aqui, na letra B, você vai ter o quê? Questão de tipos sanguíneos, né? E a moda ela vai ser o quê? Vamos lá aqui, ó. O O, tipo O, ele está aparecendo aí no caso 4 vezes. Tipo A, está aparecendo aí no caso 2 vezes. Tipo AB, você vai ter ele aparecendo aí 5 vezes. E aí o tipo B, você vai ter aparecendo 3 vezes. Ou seja, nesse caso aqui, a moda vai ser o tipo sanguíneo AB, certo, pessoal? Então, a moda é um conceito muito simples, né? Quando ele costuma cair em vestibulares, normalmente você não vai ter essa questão sozinha, né? Pode estar envolvendo moda ou a média em conjuntos. Pode envolver moda, mediana e média ao mesmo tempo, certo? Então é muito difícil no Enem, no caso não aparece, né, nesse caso, a questão unicamente apenas de moda, certo? Uma pequena observação aqui vai ser o quê? Quando você tem aí, no caso, conjunto de dados que tem duas modas, ou seja, tem dois valores que são maiores e que são iguais, ou seja, que vai ser um conjunto que a gente chama que ele é bimodal. Quando ele tiver aí mais de duas modas, ele vai ter aí, no caso, um conjunto multimodal, tranquilo? Então guarda essa informação aí, vai construindo um resuminho, certo? Moda, dado que mais se repete, tranquilo? Vamos aqui então direto para a mediana. Aqui sim, você vai ter algum problema que envolve o Enem, uma maior contexto, né? Caindo uma quantidade de vezes maior em relação à moda, por exemplo. E o que é que vai ser a mediana? Aqui, ó, o conceito. É o dado que ocupa a posição central em ordem, certo? Então, ó, tem que grifar aqui bem essa questão de em ordem, certo? Então, o agrupamento, primeiro ele tem que estar o quê? Tem que estar ordenado.
Normalmente a gente ordena o agrupamento do menor para o maior, certo? Aí eu tenho duas questões, vamos aqui, ó. Se eu tiver um número ímpar de dados, a mediana ela vai ser o termo central da distribuição. Imagina que você tem aqui o número 2, 4, 5, 7 e 8. Você vê que aqui ó, já está ordenado, né? Do menor para o maior. Qual seria a mediana nesse agrupamento aqui? Ó? Seria o número 5, que é o termo central, certo? Por exemplo, se eu tivesse aí no caso 7 termos, aumentasse aqui o número de termos, tem 5, colocasse aqui 9 e 10, beleza? Qual vai ser a mediana aqui? Vai ser o quarto termo. Você vai ter 3 desse lado, 3 desse lado aqui, certo? Então, quando o agrupamento ele é ímpar, 5 termos, 7 termos, você vai ter apenas um único termo desse agrupamento, sendo o quê? Sendo a mediana. Mas vamos aqui. Imagina que você tem o seguinte, ó. Imagina que você pega aqui um número ímpar, só que de uma maneira diferente, certo? Imagina que você vai ter aqui o seguinte. Tem um total de 39 termos em um agrupamento. Qual seria o termo central de 39 termos? Vamos lá, é um número ímpar e tem apenas um. O que a gente está acostumando a fazer? Por exemplo, é o seguinte, ó. Quando você tinha 5 termos, era o terceiro. Quando você tinha 7, era, no caso, o quarto. Você costuma fazer o seguinte, ó. 5 termos, você soma uma unidade e pega a metade. 5 mais 1, 6, metade, terceiro termo. 7 termos, qual é o termo central? 7 mais 1, 8. 8 por 2, quarto termo. Então, você sempre vai fazer o seguinte para achar, no caso, a posição, certo? A posição desse cara vai ser o quê? Vai ser n mais 1 sobre 2. Ou seja, para essa questão aqui em particular, você ia ter o quê? Você ia ter, no caso, 39 mais 1 dividido por 2, ou seja, aqui seria o 20º termo. Então, na sequência de 39 termos, o 20º termo vai ser a mediana. Você vai olhar o agrupamento lá, qual vai ser o 20º termo, certo? Mas vamos lá. E se, no caso, o agrupamento ele for o quê? Ele for par. Ou se o agrupamento for par, você vai ter o quê? Você vai ter, nesse caso, 2 termos centrais, certo? E aí, qual vai ser a mediana? Ela vai ser a média aritmética dos termos centrais. Então, por exemplo, vamos tomar aqui o exemplo anterior, certo? Estava trabalhando com os númerozinhos aqui em cima. Nesse caso aqui, vamos lá, vou colocar aqui o número 9 e o número 10. Aqui você tem o quê? Você tem um total de 6 termos, né? Quer dizer que você não tem um termo central aqui, um único termo. Você tem aqui o número 5 e o número 7. Então, você circula eles dois, vai ficar 2 de cada lado aqui, ó. 2 desse lado, 2 desse lado. Então, a mediana, nesse caso aqui, seria o quê? Seria 5 mais 7 dividido por 2, ou seja, 12 por 2, 6, certo? Então, aqui, ó, a mediana, quando tem um agrupamento par, você vai ter o quê? 2 termos centrais. Então, acha os termos centrais, lembrando que tem que ser ordenado, certo? O agrupamento. Após achar os termos centrais, você vai fazer o quê? Você vai fazer a média aritmética, certo? Somos 2. Agora, vamos aqui. Como a gente vai saber qual é a posição dos termos centrais se eu tiver valores altos? Por exemplo, 40 termos. De 40 termos, quais são os 2 termos centrais? Se você já percebeu aqui, ó, na questão passada você tem o quê? 6 elementos, foi o terceiro e o quarto. Então, sempre você vai ter o quê? Você vai pegar o número de elementos que tem no conjunto, dividir por 2, ou seja, você vai ter de 40 termos o 20º e o seu sucessor, que vai ser o quê? O 21º, que vai ser n sobre 2 mais 1, certo? Aqui é uma maneira bem mais tranquila de trabalhar do que o agrupamento ímpar, né? Lembra que você vai trabalhar o quê? Agrupamento par é a metade e o próximo. Ou seja, nessa questão aqui, os 2 termos centrais seriam, no caso, o 20º e o 21º. Ou seja, nesse caso, a mediana seria o 20º mais o 21º dividido por 2, certo? Então, para essa questãozinha aqui, a mediana, ela vai ser isso. 20º termo mais o 21º sobre 2. Nós vamos aqui no problema que a gente vai ver como costuma cair, então, essa discussão aqui no Enem, certo? Vamos aqui, ó. Nesse caso, ó, a tabela abaixo mostra os valores pagos em conta de água no primeiro semestre do ano pela pousada Descanse Bem. Aqui é nos meses, né? E aqui o valor pago na conta de água. Ele pergunta, calcule a mediana.
Então aqui, por que ele pede a mediana e por que ele não pede a média aritmética? Porque nesse caso, vamos aqui, se você dá uma olhada por cima, no mês de janeiro e fevereiro teve um valor muito discrepante dos outros. Ó, 350, 562. E perceba que em março, abril, maio, junho, a média está ali 56, depois 42. Então estão valores mais próximos. Se você faz a média, você vai dizer que o cara está gastando muito. Que a média vai dar um valor alto e que provavelmente no mês de janeiro e fevereiro teve algum vazamento de água. Então não seria o melhor, seria no caso a melhor escolha trabalhar com a média. Seria assim, no caso, a mediana. Você vai agrupar em ordem crescente. O termo central ali você vai ter justamente discutindo ali esse agrupamento de uma forma melhor, né? Expressando esse agrupamento de uma forma melhor. Então aqui você vai ter, ó, vamos lá. Primeira coisa é ordenar, não é? Não a ordem que já está aqui. A ordem que já está aqui não é uma ordem certa, né? Vamos colocar aqui de forma crescente, certo? Aqui você vai ter, primeiro, vai ser quem? Primeiro vai ser o maio, né? 40,43. No caso, o menor gasto. Segundo gasto, 42,50. Terceiro gasto, 46,45. Quarto, 56,17. Quinto e sexto, certo? Perceba aqui, vamos aqui, ó. A mediana, nesse caso, cadê aqui embaixo? A mediana, nesse caso, vai ser qual posição? Você vê que o agrupamento aqui é par, não é? Então vai ser 2 termos centrais. É a metade de 6 termos, ou seja, o terceiro e o seguinte, quarto. Então aqui, ó, a mediana vai ser o terceiro termo mais o quarto termo dividido por 2. Quem vai ser o terceiro termo? Olha aqui, 46,45. Então aqui, ó, 46,45 mais, quem é o quarto termo? 56,17. Isso aqui dividido por 2, né? 46 mais 56, você vai ter aí no caso 102,45 mais 17, você vai ter aí no caso 62. Isso dividido por 2 vai dar aí no caso 51,31. Então essa aqui vai ser no caso a sua mediana. Tranquilo, pessoal? Então vem comigo aqui, ó. Resumindo aqui o problema. Primeiro, aqui você já pede a mediana. Lembra que a mediana é o quê? Termo central, certo? E no caso de um agrupamento que ele está ordenado. Então, ó, quando o agrupamento é ímpar, você tem apenas um único termo central. Quando o agrupamento é par, você vai ter 2 termos centrais e, nesse caso, precisa fazer o quê? A média aritmética. No Enem, normalmente você vai ter esse tipo de problema envolvendo agrupamentos que são pares, né? Porque, pelo menos, nesse caso, você vai fazer uma média aritmética. E não apenas achar um único número lá que divide o conjunto aí em 2 partes iguais, certo? Então, você vai primeiro ordenar, foi o que a gente fez aqui. Depois disso, localizar os 2 termos centrais. Provavelmente vai ser sempre assim, né? Uma média aritmética, certo? E após isso, você vai fazer o quê? Dividir por 2. Substituir os termos, né? Pelos seus valores. A posição dos termos, né? Pelos valores. E dividir por 2, certo? Tranquilo e fácil, assim como a gente fez nessa questão, certo? Mas vamos assim, agora para uma questão do Enem envolvendo a mediana. Então aqui, ó. Questão do Enem 2017. Então vamos aqui para a leitura. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então tá aqui, ó, os dados da pesquisa, né? Tá aqui os anos, o ano, né, e os meses, né, que vão passando. Aí ele pergunta: a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de quanto? Primeira coisa, pessoal. Esse agrupamento aqui é par ou é ímpar? Você vai contar, né? Por cima, mas nem permitiu aqui com um pouco número de questões, então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados. Então, ó, agrupamento par, como eu já tenho comentado, né? Normalmente no Enem você vai ter uma mediana envolvendo agrupamento par para, no mínimo, você fazer uma média aritmética. Então é uma questão tão simples assim, certo? Então aqui você vai ter, primeira coisa, qual seria o possível erro? Você é ordenando aqui na sequência que já está, não é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Lembrando que a mediana é o quê? É o termo central, só que o agrupamento ele tem que estar o quê? Ele tem que estar em ordem, certo? Nesse caso a gente costuma colocar em ordem crescente. Então aqui vamos lá, ó. Primeiro, então, vai ser o menor, 6,8. Segundo, 7,5.
Terceiro, 7,6 e quarto, 7,6. São iguais, né? Quarto, 7,7. Quinto, 7,9. Sexto, 7,9. Sétimo, 8,1. Aqui você vai ter oitavo, 8,2. Nono termo. Décimo termo. Décimo primeiro termo. Décimo segundo. E aqui. Opa! Espera aí que a gente perdeu aqui a contagem, não foi? Vou botar aqui. Ah! Percebi agora aqui, ó. Coloquei o 4 duas vezes, né? Vou botar aqui bem rápido. De novo aqui. Lembrando que, mais uma vez, como você quer a mediana e tem 14 termos, você vai ter o sétimo termo, o sexto termo, sétimo, né, nesse caso, e o oitavo termo, né, que são os procurados. Por quê? Porque aqui você vai ter dois termos centrais, pega o agrupamento que é 14, divide por 2, 7, e o próximo é, no caso, o seu termo central. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Perceba que aqui você não precisaria seguir, não é? Continuar. Se você quiser seguir aqui nono, décimo, décimo primeiro. Por que você não precisaria seguir? Porque o que você quer é justamente o quê? É justamente o sétimo e oitavo termo, que você já encontrou no ordenamento que você fez. Então aqui você vai pegar o quê? O sétimo termo deu 7,9. Oitavo termo deu, no caso, 8,1. Isso aqui, então, dividido por 2. 7,9 mais 8,1, 16 dividido por 2, 8. Ou seja, a mediana aqui vai ser, no caso, 8. Percebe então que a questão que trabalha a mediana, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a noção do agrupamento, né? Do conjunto de valores. Se é um agrupamento que ele é ímpar, você vai ter apenas um termo central, ou seja, a mediana vai ser apenas um único termo. Se você tem aí, no caso, um número par, nesse caso aí você vai ter dois termos centrais, certo? E tem que fazer o quê? A média aritmética dos termos centrais. Depois você vai o quê? Vai colocar em ordem. Normalmente a gente coloca em ordem crescente. Então vai ordenando os dados, certo? Até chegar na posição dos seus dois termos centrais. Aí você vai substituir, no caso, a posição aqui, ó, sétimo termo, oitavo termo, que a gente substitui aqui e faz, no caso, a média aritmética. Tranquilo, pessoal? Então, realmente, no Enem, quando cai mediana, costuma ser fácil e, mais uma vez, costuma ser um agrupamento par, porque justamente é tão simples que o Enem ele quer que pelo menos você faça o quê? Você faça uma média aritmética. Tranquilo aí? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui trabalhar então. Vou voltar aqui para a questão que trabalhava média, certo? Eu tinha pulado aqui para a gente trabalhar aí moda e mediana. Vamos finalizar aqui essa questão, envolvendo aqui então uma questão de um nível mais complexo, certo? Uma questão de média de um nível mais complexo. A questão fala o seguinte, ó. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura, né, igual a 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Então, ó, você tem uma média inicial, que era 1,80, e essa média vai ser modificada porque vai entrar um jogador que ele é 0,20 metros mais baixo, certo? Então, vamos trabalhar aqui primeiro com a média inicial, né? A média inicial é obtida de quê? Você vai ter a soma das alturas, que é o dado da pesquisa, né? Vou colocar aqui, ó, soma das alturas. E você vai dividir essa soma das alturas pelo quê? Por 20 jogadores. Quando você divide isso, vai dar uma média que trabalha o quê? 1,80, né? Então, ó, soma das alturas por 20 jogadores dá uma média de 1,80. Se você pega aqui e multiplica cruzado, você vai ter que a soma das alturas, ela vai dar quanto? 20 vezes 1,80, 36. Então, ó, você sabe que nesse caso, a soma das alturas dá 36. Não é obrigado você saber a altura individual de cada jogador, certo? Em questões como essa, você está preocupado em total, certo? A soma dos dados. Então aqui, ó, se você pegar 36, por exemplo, e dividir por 20, isso tem que dar o quê? 1,80. Trabalha aqui o conceito de proporção, né? Então vamos trabalhar aqui a nova média, que era o quê? Você tirou uma altura de 36, certo?
Só que aí você agora não tem agora a soma dando 36. Por quê? Então o jogador quer o quê? 0,20 metros mais baixo. Então, menos 0,20 dividido por quem? Pelo número de jogadores, que ainda é, no caso, 20 jogadores, certo? Quando você dividir aqui, você vai ter, então, 36 menos 0,20, você vai ter aqui 35,80 dividido por quê? Dividido por 20, certo? Então, aqui você vai ter 35, pode até colocar o quê? 35,8, né? Por exemplo. 35,8 dividido por 20, exclui aqui a vírgula, coloca 0, você vai ter 1, que dá aqui 200, vai ter aqui 158, coloca aqui no caso 0, vírgula, dá por 7, que dá aqui no caso 14, dando 1.400, certo? Vai sobrar aí no caso 180, quer dizer, 180, coloca 0 aqui e agora só pode ser o quê? Só pode ser 9, né? Então daí no caso 1.800. Tranquilo? Então aqui você vai ter 1,79 a nova média. Agora vamos aqui. Problemas como esse no Enem, que normalmente você vai ter uma modificação na média, ele dá uma média inicial, você modifica a média. Você vai ter problemas com a complexidade aí, média, questão difícil, média, certo? Então, problemas que envolvem modificação de média, problemas que vão ser uma questão com um nível de complexidade maior, tranquilo? Então, vamos lá. Trabalhamos as medidas de tendências centrais, média, moda e mediana, certo? Vamos finalizar aqui essa aula. E na próxima aula vamos trabalhar as medidas de dispersão também de estatística. Beleza, pessoal? Então, até o próximo encontro e bons estudos. Você acabou de sair da aula de matemática e agora você vai para a aula de história, que está na área de ciências humanas e suas tecnologias. As questões de história são bem elaboradas e talvez você precise usar a sua interpretação textual para responder. De alguma forma, as disciplinas sempre se complementam. Por isso, cada uma delas tem a sua importância. Vamos para a aula! Olá, telespectador da TCM, eu sou o professor Rafael Freitas. Estamos participando desta grande iniciativa de responsabilidade social da empresa TCM em contribuir para a formação acadêmica e para melhorar o desempenho, né, de nossos telespectadores no Enem 2022. Né? Sou o professor Rafael Freitas e hoje nós vamos trazer mais uma temática extremamente significativa e apaixonante da história, né? Mais uma vez, adentraremos aos domínios de Clio, aos domínios da história. E para hoje nós iremos falar daquele que é o tema mais explorado na história do Enem. Pelo menos desde o momento em que o Enem adquiriu essa nova roupagem de 2009 para cá, né? Essa roupagem que nós nos acostumamos a trabalhar nos nossos processos acadêmicos, né? E de quem eu estou falando, né? Ele já foi alvo de inúmeras biografias, inclusive biografias oficiais, né? O professor Boris Fausto costuma dizer que ele é o maior nome da história do Brasil, seja para o bem, seja para o mal. Estamos falando do gaúcho, natural de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas, né? Natural da fronteira do Rio Grande do Sul, né? Um indiscutivelmente fundamental conteúdo para a compreensão de nossa historicidade, da nossa realidade enquanto nação. Começo apresentando aí a imagem, né? Por que tantos Getúlios? Porque esse é o Getúlio. Por que não dizer um político camaleônico? O típico político fisiológico. A ideologia a gente coloca do bolso. Tem horas que nós precisamos recorrer a essas ideologias. Mas, no geral,
nós podemos nos adaptar ao tempo e adotar a ideologia que melhor agrade o público. A única ideologia verdadeira é permanecer no poder, e isso se chama fisiologia política. Um Getúlio revolucionário em 30, um presidente constitucional em 34, um ditador em 37, um Getúlio, né, já no final de sua carreira política em 45, né, para muitos, final para muitos, né, um Getúlio que voltou a ser um democrata, né, é o mesmo Getúlio que voltaria ao poder, né, em 51, né, em 50 a disputa eleitoral teve como marcha, né, música, né, o jingle de campanha, uma música muito sugestiva, que inclusive já caiu em provas, não especificamente do Enem, né? Mas o tema em 50 era bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? Getúlio volta em 51 e permanece democraticamente no poder até 54. Mas aqui, hoje, né, nesta nossa aula, nós não iremos nos debruçar sobre o governo do Getúlio de 51 a 54, nós nos preocuparemos com o que seria a Segunda e a Terceira República, né? Chamando assim as duas fases provisória e constitucional de 30 a 37 como Segunda República e a fase mais ditatorial, conhecida por muitos como Estado Novo, né? Uma referência à política portuguesa do mesmo período do Antônio Salazar, né? Seria a nossa Terceira República, a nossa fase ditatorial. Então vamos entender como se dá a chegada do Getúlio ao poder, as transformações do governo provisório, as transformações do governo constitucional e as transformações do Estado Novo, até chegarmos, se tudo transcorrer bem até lá, até chegarmos ao desenrolar, à crise, né? Ao afastamento político do Getúlio do poder, né? Então este é o nosso ambiente para esta conversa, para esta aula de hoje, né? Espero que seja do agrado de todos vocês. Então, dentro desta perspectiva, começo trazendo documentos históricos, tá certo, pessoal? Entre esses documentos históricos, nós traremos notícias de jornais. Eu acho que... Acho não, né? Porque essa perspectiva do acho é muito complicado. Acredito e tenho uma tendência metodológica a entender que a fonte nos leva a uma melhor compreensão, de fato, do processo, né? Ela não deve ser uma coisa única e exclusivamente abordada por historiadores. A publicização, a democratização dessas fontes também é muito importante. E aí eu trago uma notícia do Correio da Manhã, o Jornal do Rio de Janeiro, de 27 de julho de 1930. 27 de julho de 1930, tá bom? Foi assassinado o doutor João Pessoa, quando estava na Confeitaria Glória, em Recife. O presidente da Paraíba, que era o João Pessoa, termo que na época se usava para o governador do estado, foi alvejado pelo senhor Duarte Dantas, que era um opositor político, tendo morte imediata, né? Por que eu trago essa notícia de morte, né? Esse levantamento da notícia de morte? Para lembrar que o Getúlio, ele chega ao poder por meio de um cenário político extremamente conturbado, que envolve uma ruptura política na anterior república, que nós chamamos de Primeira República, que alguns autores chamaram durante muito tempo de República Velha. Nós estamos falando do ano de 1929 e 1930, quando o então presidente Washington Luiz rompe a política do café com leite, né? Tolhe os sonhos presidenciais do então governador de Minas Gerais, né? O senhor Antônio Carlos de Andrade, né? Descendente direto do José Bonifácio de Andrade, patriarca da independência do Brasil,
O senhor Washington Luiz, que era o presidente da República, ele passa a perna em São Paulo, em Minas Gerais, e resolve lançar candidato o Júlio Prestes. É naquele ambiente de 29 e 30 que se cria uma ideia, né? Vamos criar uma força em oposição a São Paulo. Essa força receberia o nome de Aliança Liberal. A proposta era criar um movimento político em oposição às oligarquias, em oposição às fraudes, e que conseguisse chegar ao poder a partir das eleições, né? E o nome escolhido para disputar as eleições foi o nome do então presidente do Rio Grande do Sul, novamente presidente é o termo usado para governador do estado, que era o Getúlio Vargas, tendo como vice um representante nordestino, né? Nós estamos em 1930 e a expressão Nordeste já era uma expressão utilizada, por isso que eu estou trazendo para este momento a ideia de um representante nordestino, já se começava a falar desta ideia de Nordeste, né? O professor Durval Muniz, em uma excelente obra, em uma excelente tese, nos aponta que o Nordeste é uma invenção, né? A invenção do Nordeste. De fato, durante muito tempo, não se usava a expressão Nordeste, se usava a expressão Norte, então se lança a vice-presidência o João Pessoa, presidente da Paraíba. E o que tem o João Pessoa com essa história? O que é que tem essa morte com a história? A Aliança Liberal foi derrotada. Não venceu e não há um reconhecimento imediato desta derrota. Inclusive com algumas alas mais radicais dentro da Aliança Liberal, formado por militares, antigos membros do movimento tenentista, desejando apelar para um regime de exceção, ou seja, para uma ruptura constitucional. A galera queria dar o golpe. Se não ganhamos no voto, vamos tomar o poder, né? Nem quero dizer que esse discurso pode ser percebido de forma estrutural no Brasil, né? Vasculha aí a mente de vocês, tá certo? E aí o que a gente pode dizer, né? Era preciso uma justificativa para esse golpe. Era preciso uma narrativa que justificasse esse golpe. E o senhor Duarte Dantas, opositor do João Pessoa, deu esta narrativa em julho de 1930 ao assassinar o João Pessoa. Era uma questão interna da Paraíba? Era. Envolvia questões pessoais? Envolvia. Mas rapidamente a imprensa, sobretudo a imprensa comprometida com o projeto liberal, da Aliança Liberal, do Getúlio, usa a morte do João Pessoa e transforma o João Pessoa em um Marte, né? Já estão, olha aí que interessante, João Pessoa morre em Recife, é paraibano, governador da Paraíba, e os seus despojos fúnebres vão para o Rio de Janeiro, para serem sepultados no Panteão, né? Da nação, né? Um herói nacional, um Marte nacional, né? E é a morte do João Pessoa que abre espaço para que a gente possa falar exatamente desta manchete do Correio da Manhã. Em 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz é deposto, intimado a abandonar a presidência da República, sair do catete, né? Teria ele dito que só sairia morto, né? Curiosamente, anos depois, o Vargas usaria essa mesma frase, e no caso do Vargas, efetivamente saindo morto. E aí nós teríamos um Washington Luiz que sai do poder por meio de um golpe que a imprensa trata como revolução. Há uma ruptura constitucional promovida por forças militares, por novas e antigas oligarquias insatisfeitas com o domínio político de São Paulo. E quem assume o comando da nação é inicialmente uma junta militar que passa o poder ao Getúlio Vargas para dar início àquilo que nós chamaremos na história de a Era Vargas. De 30, finalzinho de 30, até mais ou menos o finalzinho de 45 também, né? A Era Vargas, ela se divide em 3 momentos. Governo provisório, de 30 a 34. Governo constitucional, de 34 a 37. Getúlio
genial, né, Getúlio dá um golpe nele mesmo para permanecer no poder. Um autogolpe. Deixa eu usar aqui uns pleonasmos, né? Autogolpeou-se a si mesmo, né? Coisa de gênio político, né? Malévolo, mas genial, né? Com o apoio de forças militares, com o apoio de forças empresariais elitistas, Getúlio dá um golpe em 37. Qual foi o pretexto? Vamos ver, muito em breve. Né? Não vamos dar spoiler, vamos na sequência, né? E aí o Getúlio permanece de 37 a 45, governando o Brasil de forma excepcional, dentro de um regime de exceção, apesar de que no finalzinho de 45 nós temos uma distensão democrática, há um processo de democratização feito pelo próprio Getúlio, né? Mas de 37 a 45 a gente experimenta uma ditadura. Muita gente acha que o Brasil só viveu a ditadura civil-militar de 64 a 85, 89, para alguns historiadores até 89. Mas, na verdade, a gente já tinha vivido uma ditadura sobre a gestão do Deodoro. Vivemos uma ditadura sobre a gestão do Floriano. Voltamos a viver uma ditadura sobre o comando do Getúlio entre 30 e 34. E, mais uma vez, estamos vivendo uma ditadura entre 37 e 45. Ou seja, não é uma exceção. Podemos dizer que governos excepcionais, governos autocráticos no Brasil também fazem parte de uma lógica de longa duração. Assim, nós vamos tentar problematizar o governo provisório, vamos tentar entender as suas principais transformações, né? Vamos ver como Getúlio conduziu essa primeira fase, né? Então, de 30 a 34, né, o Getúlio, vamos recorrer novamente à documentação histórica, o Getúlio vai organizar a casa, né? Vai governar por meio de decretos-leis, não existe Congresso, Getúlio não tem Congresso, não tem deputado e senador, a justiça está amordaçada, né? Então Getúlio cria as leis e elas são auto-aplicáveis. Por que essa fase é uma fase provisória? Porque neste momento não há Constituição. A Constituição de 1891 ela foi revogada, ela foi rasgada, né? O Brasil está na esperança de uma nova Constituição, que vai demorar para nascer, né? Arrumando a casa, curando os males, né? Recobrando a saúde da República, é exatamente o que essa charge nos demonstra. A República deitada lá na cama, né? Enquanto o Getúlio prepara o remédio, né? Então, novas forças políticas ascendiam ao poder. Burguesia, classe média, proletariado, oligarquias dissidentes, tenentes, exército. Então, o Getúlio vai ter que governar atendendo os interesses dessas imensas e tão divergentes grupos políticos, né? Essas novas forças políticas, algumas de elite, algumas de massa, né? Monta-se uma frente única para o Brasil, né? Getúlio precisa recuperar a nossa economia em decadência desde 1929, né? Nós tivemos uma desestruturação da atividade cafeeira, o café quebrou, né? O Brasil tinha estoques gigantescos. Então, Getúlio precisava recuperar a nossa economia. E aí, o que é que nós temos? Dentro desse cenário, acumulava-se quantidades e quantidades cada vez maiores de café, enquanto o preço do nosso principal produto ia cada vez mais para o fundo do poço. O Getúlio cria uma política nacional de valorização do café e uma das medidas foi a eliminação do estoque, né? O estoque de café foi incinerado, jogado ao mar, né? Usado como combustível para mover ferrovias, tudo na tentativa de recuperar o valor de mercado de nossa principal commodity, da nossa principal fonte de divisas. A título de curiosidade, a estimativa era que se queimasse 5, 6 milhões de sacas de café. Autores falam que ao longo do governo Getúlio se chegou a queimar 70, 78 milhões de sacas de café. Esses números, eles podem ser questionados, lógico, tá bom? E o grande problema enfrentado pelo Getúlio
assume um governo de forma provisória, um país que ansiava por uma constitucionalização, o Getúlio resiste a fazer a Constituição, resiste a dar ao país uma nova norma constitucional, uma carta magna, né, de tons mais democráticos. O que a revista Careta apresenta é exatamente as manifestações contra o Getúlio, né? Há uma agitação em torno desse desejo por uma nova Constituição. Getúlio precisa urgentemente aprovar essa Constituição, né? Antevendo a necessidade desta Constituição, o Getúlio prepara o caminho aprovando um Código Eleitoral em 1932. Uma reforma eleitoral, né? O nosso primeiro Código Eleitoral, né? Lançado por meio do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 32. É neste decreto que nós temos garantido o voto feminino. Chegou-se a discutir quais seriam os limites desse voto feminino, se seria para mulheres casadas, como é que seria. No final, o voto feminino ganhou uma amplitude, né? Estabelece-se o sufrágio secreto, o voto secreto. Até então, o voto era aberto na Primeira República, e cria-se a Justiça Eleitoral e o alistamento eleitoral. Pela primeira vez nesse país, criou-se um tribunal para acompanhar e deliberar sobre questões eleitorais, né? É o equivalente ao nosso Tribunal Superior Eleitoral, né, que irá conduzir em outubro o nosso processo eleitoral, né, que aconteça de forma pacífica e que os resultados sejam respeitados. No artigo 2 do referido decreto, né, estabelece que é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, olha o voto feminino, alistado na forma deste código. No artigo 4º do mesmo código, estabelecia-se que não podem alistar-se eleitores mendigos, uma continuação do código anterior, né, no caso da Constituição de 1891, da Primeira República, analfabetos, também uma continuação, mesmo a partir da existência de uma pressão política para permitir o voto dos analfabetos. O voto dos analfabetos se manteve vedado, né? E há uma proibição para os praças de pré, né? Que também é uma permanência do que existia na Constituição de 1891. Afinal, quem são esses praças de pré, né? Os praças de pré são os militares em serviço militar obrigatório, né? Por 18 anos serve ao exército, né? Se você for homem, né? E enquanto durar o serviço militar obrigatório, você tem o seu direito político suspenso, né? Então, os jovens em todo o Brasil que estão em serviço militar obrigatório, eles não participarão das eleições esse ano, né? Não votarão, porque o direito político fica suspenso. Eles recuperam esse direito político ao encerramento desta condição de militar, no caso de militar obrigatório. Lembrando que quem entra na carreira militar não tem essa restrição, tá certo, pessoal? Fique muito claro para vocês. Então, o Getúlio prepara o caminho, mas o que o país desejava era a Constituição. Especialmente, uma unidade federativa desejava essa Constituição. Era São Paulo, que foi afastada do poder pelo Getúlio. A elite paulista desejava retornar ao poder, bem como alguns grupos políticos que num primeiro momento apoiaram Getúlio e que agora estavam na oposição. Nasce em São Paulo em 32, né, ali em maio de 32, um grande movimento político que já apareceu na prova do Enem, né, um movimento pela reconstitucionalização de São Paulo. Foram às ruas influenciados por cafeicultores, grandes industriais, né? Há um apoio da Federação da Indústria de São Paulo, há uma grande manifestação, um grande protesto para que o Brasil fosse reconstitucionalizado, né? Um dos pontos que incomodava São Paulo era, sobretudo, a nomeação de figuras estrangeiras, entenda estrangeiras, figuras não paulistas, que para governar São Paulo. São Paulo estava insatisfeito, por exemplo, por ter um tenente oriundo do Nordeste governando São Paulo.
É nesse sentido que explode um movimento pela reconstitucionalização, um movimento que é respondido pelas forças oficiais do governo com extrema violência, resultando na morte de alguns jovens, né? Jovens esses que viram símbolo da Revolução Constitucionalista de São Paulo, Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. O MMDC dará origem a uma revolução, que nós iremos analisar no próximo bloco. Iremos entender como São Paulo contribui para a instabilização do governo do Getúlio e qual a resposta do Getúlio a esta revolução constitucionalista. Estamos de volta, abordando este governo importantíssimo para a prova do Enem, que é o governo Getúlio, e vamos entender como São Paulo reage à indisposição de Getúlio para a elaboração de uma nova Constituição. Estamos em 32, jovens foram assassinados e viram mártires de uma revolução. São Paulo quer a Constituição, Getúlio não quer fazer, São Paulo resolve declarar secessão, pressionar o Getúlio pela Constituição. A resposta do Getúlio ao movimento constitucionalista, nós temos aqui 2 documentações, cartazes publicados, olha aí que imagem fantástica, já abordadas em provas. O cartaz traz o bandeirante, símbolo de São Paulo, tem tudo a ver com São Paulo, o bandeirante, Heróis, genocidas, tem tudo a ver, Esse desejo de glória, Lembrando que os bandeirantes estão lá no período colonial, estão associados ao extermínio de grupos indígenas do país, Por meio de escravidão, de abusos, de violência. São os heróis de São Paulo. Cada povo tem um herói que merece, Então, os bandeirantes paulistas seguram o ditador Getúlio nas mãos. São Paulo irá fazer o Getúlio fazer a Constituição, ou sair do poder se não fizer a Constituição. O movimento MMDC, também conhecido como Revolução Constitucionalista de 32, já foi alvo de provas do Enem. Basicamente, o que São Paulo desejava era o retorno às condições liberais, democráticas, vividas teoricamente na Primeira República. Para isso, São Paulo declara guerra não ao Brasil, não é essa a narrativa, apesar de que o Getúlio tenta transparecer exatamente isso, que a guerra é ao Brasil. São Paulo declara guerra a um ditador, que é o Getúlio. São Paulo quer uma Constituição. A resposta do Getúlio é sitiar São Paulo, por terra, por mar e por ar. E destruir os planos revolucionários de São Paulo, vamos colocar revolucionários entre aspas, destruir os planos revolucionários de São Paulo na raiz, por inanição, por falta de recursos, Na imagem ao lado, nós temos o alto relevo do obelisco de São Paulo, um obelisco construído em homenagem aos mortos durante a Revolução. Vemos aí os 4 jovens que viram símbolo deste movimento. Ao lado nós temos um documento do período, novamente, da revista Careta, onde se discute toda essa questão de garantias legais e Constituição. São Paulo deseja essa Constituição. A resposta é muito simples. A violência do governo Getúlio, as medidas antidemocráticas promovidas pelo Getúlio e a forma como o Estado getulista, o Estado ditatorial, durante o governo provisório, tratou a questão paulista e a questão da Constituição, leva o movimento constitucionalista, leva a Revolução Constitucionalista a encerrar em 90 dias, 87 dias, com um saldo estimado aí entre 700,
Fala-se em 750, 760 mortes. Esse número pode chegar aí acima da cifra dos 1.000, 1.200 mortos, né? Em meio a enfrentamentos com forças oficiais. Getúlio consegue desmobilizar São Paulo. É importante lembrar que a Revolução Constitucionalista vira símbolo da história paulista, né? A bandeira, os heróis, é feriado em São Paulo, feriado estadual, né? A gente pode brincar dizendo que São Paulo celebra como se vencesse a Revolução Constitucionalista, né? Alguns vão dizer que pelo menos empatou, mas a impressão clara é que a derrota foi acachapante, né? O Getúlio consegue se consolidar no poder, né? São Paulo vai argumentar que venceu, que o movimento constitucionalista foi positivo, especialmente porque nos 2 anos seguintes, 33 e 34, né? Getúlio, enfim, permite a elaboração da Constituição, né? Mas aí a gente precisa refletir, e aqui eu trago mais um documento, né? Um documento tirado do jornal À Noite. A gente precisa refletir que Getúlio vai elaborar a Constituição apenas no momento em que as forças oposicionistas estavam profundamente fragilizadas. E o Getúlio teria praticamente, se não totalmente, a certeza de sua vitória e da continuidade de seu governo, né? Então, neste momento, Getúlio consegue fazer uma Constituição pensada, idealizada para a sua continuidade. Vejamos, por exemplo, que uma das deliberações da Constituição é uma eleição indireta para a escolha do futuro presidente constitucional do país, né? Então, o jornal À Noite celebra, né, no limiar da Segunda República, né, no processo de construção dessa República, uma sessão histórica, promulga a nossa Constituição. Não vamos perder as contas, né? Essa é oficialmente a nossa terceira Constituição válida. A primeira é de 24, do Império. Não contamos com a de 23, ela nem chegou a valer. A de 1891 é da Primeira República e agora a Constituição de 34 é uma Constituição democrática, repleta de direitos sociais, que mescla liberalismo com o Estado social, né? Então, temos ganhos, né? Temos ganhos. 16 de julho de 34 é promulgada a nova Constituição, que traz como alguns dos seus pontos principais eleições que passariam a ser realizadas pelo voto secreto, as mulheres que adquiriram o direito ao voto, analfabetos, mendigos e militares não vão votar, é criada a justiça eleitoral. Afinal, mas tudo isso já estava no Código Eleitoral e é introduzido na Constituição, né? Constituição que vai continuar trazendo uma série de ganhos sociais, e aí a gente vai apontar a ampliação de uma legislação trabalhista, a inserção do salário mínimo, a definição de uma jornada de trabalho de 18 horas, a proibição de trabalho para menores de 14 anos, o estabelecimento de férias remuneradas, de DSR, descanso semanal remunerado, indenização por demissão sem justa causa. Todos esses elementos constroem uma imagem de um Getúlio que ficará na história como o pai dos pobres, o protetor dos oprimidos, quando nós sabemos que, na verdade, podemos acrescentar aqui, né, que o Getúlio é o pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos, né? O Getúlio dá com a mão, tira com a outra. Vamos usar aqui uma expressão da nossa nordestinidade, né? O mercúrio mata e cura ao mesmo tempo, tá certo? Então, o Getúlio Vargas insere no contexto constitucional uma série de garantias trabalhistas. Mas, ao mesmo tempo, é o Getúlio que insere um sindicalismo pelego na Constituição. Uma liberdade de sindicato, desde que esse sindicato esteja a serviço do governo, desde que esse sindicato seja obediente ao governo, né? A Constituição também estabelece a nacionalização de alguns recursos econômicos, né? Há, nesse momento, um forte e claro objetivo nacionalizante.
Então, há a criação de, por exemplo, a proteção para as riquezas naturais, jazidas de solo e subsolo passam a ser da União, né? Então, temos transformações. É introduzido na Constituição a existência de um deputado classista, né? Então, os sindicatos podem nomear deputados que, lógico, votarão com o Getúlio. E a Constituição, como eu falei, estabelecia que o primeiro presidente seria escolhido pela Assembleia, que fez a Constituição por meio do voto destes deputados, ou seja, uma eleição indireta. Getúlio disputou, curiosamente, com um antigo aliado e seu ex-líder político, que era o Borges de Medeiros. Foi o homem que lançou Getúlio na política nacional. Getúlio vence, dando início ao nosso período constitucional. Então, a partir de 1934, viveremos uma nova fase na política nacional, dentro desta que seria a nossa Segunda República. E esta fase ficará marcada exatamente pelo que está descrito nesta imagem, neste slide. Vivemos uma coisa que não existe hoje, né? Nós não podemos dizer que existe mais na nossa política, tamanha realidade. O Getúlio vai governar um país polarizado ideologicamente, né? Polarizado entre duas forças políticas, né? Duas forças antagônicas. De um lado, os integralistas e do outro, os aliancistas, né? De um lado, o AIB, a Ação Integralista Brasileira, liderada pelo nosso Führer dos trópicos, um Hitler a brasileira, né? Com todo respeito, só dá para rir de tamanho despautério, tá certo, pessoal? O integralismo foi o nosso movimento fascista, tá certo? Foi o nosso movimento fascista, né? O nosso movimento total, né? Tinha símbolo que era o sigma, esse aí que faz parte da matemática, se vestiam de verde, eram os camisas verdes, né? Gostavam de se saudar com o braço em riste, né? Com o Anauê, você é meu irmão, né? Somos irmãos. Tem um slogan bastante curioso, talvez vocês lembrem, conheçam, já até tenham escutado, né? O slogan do integralismo, né? Do nosso fascismo tropical era Deus, Pátria, Família e Propriedade, né? Bem sugestivo o slogan, né? Do outro lado estava a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, ou o aliancismo, o nosso partido que reunia as forças mais à esquerda da política nacional, centro-esquerda, era uma grande salada ideológica, né? Foi basicamente um processo de oficialização de partidos de tendências comunistas, socialistas, sociais-democratas, né? Era uma grande reunião de ideologias de centro-esquerda, tendo como o seu presidente de honra nada mais, nada menos que o cavaleiro, né? Como se chamava na época, líder da coluna invencível, que foi a coluna Prestes, o Luiz Carlos Prestes, né? Membro, neste momento, mais significativo do comunismo nacional, né? O Prestes, que foi líder do movimento tenentista durante a Primeira República, passa por um processo, vou usar aqui uma expressão que pode não agradar todo mundo, mas irei utilizar, né? O Prestes passa por uma conversão ao comunismo, ao socialismo, vai à União Soviética, né? E neste meio termo, né, nesse intervalo, há o processo de construção da Aliança Nacional Libertadora, né, com um discurso voltado à reforma agrária, à independência nacional, contra o imperialismo internacional, pela negação às dívidas externas, né? Nós temos a aliança crescendo em número, né, e impactando, né, esse combate contra o fascismo, né? Então está de lado um discurso fascista e do outro está de lado um discurso antifascista. É bem importante deixar claro essa lógica, né?
há uma supervalorização nos dois lados, né? Tanto o integralismo quanto o aliancismo gostavam de expor que eram partidos de muitas adesões, né? O Plínio, nós temos 1,5 milhão de adeptos, né? Nem eles acreditavam nesse número, né? A Aliança chegou a ter, num curto intervalo de tempo, 400 mil filiados. Então, são partidos, de fato, numerosos, mas que há uma supervalorização, né? E é essa vivência democrática, até que a Lei de Segurança Nacional, aprovada pelo Getúlio, né, cai sobre o que o Getúlio acusa ser uma ideologia estrangeira. É criada uma lei de morte, como foi apelidada na época, uma lei para garantir a segurança nacional, e essa lei vedava a existência de ideologias estrangeiristas no Brasil. O estrangeirismo está proibido. Então, a lei permite o Getúlio fechar a ANL, né? Mas a vara que bate em Francisco não bateu em Chico, ou a AIB continuou existindo, né? O fascismo é uma lógica profundamente nacional, né? Uma ideologia gestada e pensada dentro de nossa realidade nacional, né? E como resposta muito clara ao fechamento da ANL, a decretação da ilegalidade da ANL, em 1935, o movimento comunista, a esquerda nacional, comandada pelo Luiz Carlos Prestes, passa para a luta armada. A tentativa de tomada ao poder, que ocorre em 1935, e que foi chamada pela imprensa, e eu estou usando a expressão aqui exatamente nesse sentido, porque muito provavelmente é assim que vai aparecer, não é nem se aparecer, como intentona comunista. Ou seja, a imprensa considera a luta contra o fascismo, a imprensa nesse momento, né, considera a luta contra o fascismo uma tentativa louca, um intento louco. É isso que significa o termo intentona comunista. Não estou dizendo que daria certo, não estou dizendo que o processo levaria a uma solução mais significativa, certo? Mas a forma como se vê o combate ao fascismo é muito importante, né? O que se está dito nas entrelinhas e nas linhas, né? A revolta, ela foi planejada, certo? E ela é decorrente do fechamento da ANL. Eu peço só desculpa que aqui há uma inversão na sigla, tá certo? ALN, mas é ANL. O ALN, ele vai surgir lá no regime militar, certo? Aliança Libertadora Nacional, uma inversão, certo? E o movimento, olha que interessante, era para explodir em todo o país e acabou, né, a falta do Twitter, do WhatsApp, né, do Instagram para combinar essas revoltas, né? O movimento acabou ganhando uma desincronia, né? Faltou harmonia. E nessa falta de harmonia, o movimento acabou explodindo de forma muito precipitada aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Explodiu uma quartelada lá em Natal, e no meio dessa quartelada surge essa narrativa comunista, né? Natal viveu uma experiência comunista. E aí o movimento explode no Recife, explode no Rio de Janeiro, o governo consegue debelar, inclusive o governo já tinha consciência de que esse movimento iria acontecer, né, que esse movimento estava para acontecer. Inclusive, há a impressão que o governo deixa o movimento acontecer para justificar o discurso que vem na sequência, né? A narrativa do perigo comunista, da ameaça vermelha, em nome deste combate ao comunismo, inclusive com prisões, violências, arbitrariedades. E aí eu vou sugerir, deixar como sugestão, a leitura da obra Memórias de um Cárcere, do Graciliano Ramos, que foi vítima dessa perseguição, foi preso por ser supostamente comunista, sem nunca saber por que motivo estava realmente preso, né? Uma boa leitura, uma boa pedida, e a literatura é uma excelente fonte para nós entendermos a história. Esta intentona abre espaço para uma cruzada anticomunista que leva à prisão mais de 4.000 opositores, 4.500 opositores em condições extremamente desumanas, e leva o Getúlio a endurecer o discurso, né? A sucessão presidencial estava chegando em 1938, Getúlio teria que sair do poder, ele não queria sair do poder, tentou negociar com as forças políticas
uma continuidade, uma extensão de mandato, se recusou a lançar candidato à sucessão e, como forma de justificar mais uma vez um golpe, agora um autogolpe, né, é divulgado na imprensa, no finalzinho de setembro, um suposto plano comunista, né, que foi batizado de Plano COI, numa clara mensagem antissemitista. Nós tínhamos também isso aqui no Brasil nesse momento, uma aversão a judeus por parte de boa parte de nossa elite. Isso não é uma novidade, não é uma coisa só lá da Europa, nós temos aqui também, tá certo? Um plano de tomada comunista do país. Um plano que se sabia falso, né? Esse plano foi editado, foi datilografado nas dependências da Ação Integralista Brasileira por um futuro general do Exército Brasileiro, que era o Olímpio Mourão Filho, o mesmo senhor que lá em 64 iria sair de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro no 31 de março, né? Naquilo que algumas pessoas insistem em chamar de revolução. Então o Olímpio Mourão Filho digita o plano COI, né? Não era a intenção dele divulgar um plano falso, mas esse plano chega ao Getúlio, que publica na imprensa. A imprensa noticia uma possível tomada comunista e em 10 de novembro o Congresso é cercado, fechado, a Constituição de 34 é dissolvida, é rasgada e uma nova Constituição é imposta. Uma Constituição de caráter ditatorial. O Brasil mergulha no Estado Novo, né? No período da ditadura mais severa do Getúlio, tá certo? Tem início um governo ditatorial que vai durar de 37 a 45. Um governo marcado pelo populismo, pelo apelo, pela simpatia, pela manipulação da imprensa. É criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer publicidade do Getúlio. Vamos tratar dentro dessa perspectiva. É criada a Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil, para que o Getúlio fale com o povo. O Getúlio vira o salvador da pátria, a gente ganha um projeto nacionalista, né? Temos aqui um documento, né? Estamos encaminhando para o final da nossa aula. Temos um documento que mostra exatamente toda essa manipulação. O Getúlio protetor do trabalhador, o Getúlio protetor das criancinhas. Se você trocar a imagem do Getúlio, botar o Mussolini, botar o Hitler, botar o Stalin, aí é que eu não estou querendo criar falsas simetrias, mas dizer que há esse apelo em várias frentes, em vários caminhos, em vários espectros políticos, e essa imagem, esse texto do Getúlio para a criança já caiu no Enem. A ditadura getulista constrói uma narrativa de nacionalismo, de defesa da economia nacional, de desenvolvimento industrial. O Getúlio vai planificar nossa economia, vai criar as estatais, né? E o Getúlio vai enfrentar o contexto de guerra, e é nesse contexto de guerra que virá a nossa democratização. Então esse foi o nosso assunto, um breve apanhado sobre o governo Getúlio, que é um governo muito longo, né? Importante, posteriormente, avançar sobre a redemocratização, sobre o processo de anistia e do surgimento dos partidos políticos, que levará o Brasil a viver, talvez, a sua primeira efetiva democracia a partir de 45, 46. Né? Então fica essa mensagem de um Getúlio, pai dos pobres, mãe dos ricos, o maior de todos, seja para o bem, seja para o mal. Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula. Olá, vamos para mais uma dica de ouro e hoje vamos trazer uma dica mais amena, né? Mais transcendental, né? Nós fizemos o nosso trabalho, nos dedicamos ao longo de um ano todo, né? Agora não é hora de criar pressões na nossa preparação, né? O processo de cobrança exagerada nos levará apenas a um adoecimento, né? E nos levará apenas ao pânico, né? A sensação de que não lembramos do conteúdo é normal, né? É comum, muitos alunos reportam branco à véspera da prova, mas confiança. O conteúdo está aí, você
que fez uma preparação coerente, você domina o conteúdo. Você agora precisa apenas continuar na sua revisão e retorno ao que eu já falei anteriormente. A melhor forma de revisar é questão. Se por acaso for cansativo a realização de muitas questões, insira na sua preparação momentos de distração. É hora de ampliar repertório, é hora de ouvir podcasts legais, é hora de assistir boas séries, né, que nos tragam referências, que nos tragam informações que possam ser utilizadas, por exemplo, na prova de redação. E falando em redação, é hora de continuar escrevendo. Quanto mais redações forem produzidas, mais perto do tema você estará. Essa foi mais uma dica de ouro. Por êxito, nós não precisaremos de sorte. Por hoje é só, semana que vem a gente tem mais e a gente se encontra. Grande beijo e até lá!